em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Então fique de pé para a gente ler Mateus 12, 24, 26. Mateus 12, 24, 26. Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Amado Deus, te damos graça. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que tanto nos instrui. Tantas, ó Deus, advertências o Senhor nos dá. Tantas instruções de vida para uma vida abundante, Senhor. Tantas correções de rumo, de rota daqueles que se perdem neste caminho, ó Deus. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Tem para a gente ficar. A Bíblia tem mais de 3.600 e algumas coisas, versículos, né? Temas para todos os gostos, né? E necessidades. Só a mente de Deus. Você já pensou assim? A mente de Deus construiu um livro que pode ser aplicado em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer língua. E ainda assim ter uma mensagem relevante para quem ouve. A gente tem que ler a Bíblia como se ela estivesse nos lendo. Não é bom você ler a Bíblia para aprender e ensinar coisas para os outros fazer. Você deve ler a Bíblia para você. Tem gente que quando quer ferir o outro usa a Bíblia, né? Isso não deve fazer. Então a gente lê a Bíblia para reflexão própria. Quando alguém está com a perna engessada ou com a perna quebrada, ele não procura engessar o braço. Por quê? Porque o diagnóstico está errado. Então você precisa tratar as coisas certas. As coisas que realmente precisam ser tratadas. Jesus tinha curado um endemoniado que era cego e surdo. E ao Jesus curar aquele endemoniado, os fariseus estavam lá, olhando para Jesus, vigiando Jesus, né? Começaram a dizer: como isso é possível? Um surdo, cego, ser curado? Ninguém nunca viu isso? Isso só pode ser o poder de Belzebu, o príncipe, né, dos demônios. Essa palavra, eu já preguei isso há muitos anos atrás, deve ter uns 5 anos que eu fiz uma mensagem sobre essa expressão Belzebu. É uma palavra de origem hebraica que significa, também pode ser lida como Baal-Zebub, que significa o Senhor das moscas. É Deus dos insetos, ou seja, onde tem sujeira tem demônio. E ele é considerado lá na mitologia hebraica o principal dos demônios. E aí os fariseus estavam atribuindo a Jesus um milagre como se viesse de demônios. Lá na frente, se você for ler, vai surgir uma expressão que não é tão fácil de entender, que é o que se chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eles vão atribuir um milagre verdadeiro de Deus aos demônios. Jesus disse que todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem perdão para tudo.
Mas quando o indivíduo se afasta de Deus, deixa que a religião toma conta dele, a tal ponto dele atribuir ao demônio o que Deus está fazendo, é porque não existe mais possibilidade de restauração desse indivíduo. Mas, aqui, nesse texto, eu gosto, amo estudar, meditar sobre princípios bíblicos. Quanto vale um princípio bíblico? A mente de Deus, a mente de Cristo está aqui nesse texto. A mente do Deus Criador dos céus e da terra. Ele colocou em pequenas frases, poucas frases, um princípio aplicável para a humanidade toda. Então, se esse princípio vale para Jerusalém, vale para um africano, vale para um coreano, vale para um chinês, para um americano, vale para um serriense. Vale para mim e para você. É a mente de Deus expressa em palavras humanas. Existem dois princípios aqui. O princípio da união e o princípio da divisão. O princípio da união vai gerar multiplicação, bênção, progresso, cura, prosperidade. O princípio da divisão vai gerar maldição, doença, perda, dano. Princípios espirituais. A Bíblia está cheia desse princípio. Por exemplo, João 10:30. Princípio de união. Eu e o Pai somos um. Unidade. A própria Trindade é uma união de três. Três que se formam um. É uma união tão intensa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma união inquebrável. Não se pode dizer que tem três deuses, só tem um Deus, que se manifesta em três pessoas. E tem uma doutrina, eu não vou dizer o nome, que não acredita nisso. Mas você sabe qual é. Se não sabe, depois me pergunte. Para você não cair em esparro. Salmo 133. Bota esse salmo aí, para que todo mundo possa ler. Salmo 133. É o salmo que fala do princípio bíblico da unidade. Da junção. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o precioso óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção de vida para sempre. Eu estou lendo na NVI, se eu não me engano, se estiver em desacordo com o texto. Princípio de união. Princípio de união gera bênção. Princípio de divisão gera maldição. O princípio que Deus fez é o princípio de união. Quando Jesus está falando sobre dizer que Satanás está expulsando Satanás, ele está dizendo, ele pegou esse princípio e está explicando ali para os seus ouvintes, que diz assim, olha, se aplicar esse princípio, Satanás está derrotado. Só que Satanás não é burro, nem é besta. O reino das trevas é um reino organizado. Muitas vezes, a cristandade é que muitas vezes esquece disso. E fica às vezes defendendo mais a placa da sua igreja, mais a sua denominação. E às vezes para fazer qualquer trabalho de unidade com as igrejas é uma dificuldade. A gente vê aqui em Serrinha, chega dia dos evangélicos. Misericórdia. 10%. Não tem uma noção espiritual das coisas. Claro que trabalhar com diferente dá trabalho. Mas se você não quer isso, meu irmão, vá para uma seita. Seita todo mundo é igual. A igreja de Jesus tem divergência, mas ela precisa de ter unidade, porque um reino dividido não subsiste. O princípio para a igreja é de união. Mas aí você pode ampliar esse princípio. Esse princípio não é só para o reino de Deus, esse princípio funciona dentro da sua casa. Você que é casado,
Você quer maior dano do que divisão entre o marido e a mulher? Tem maior dor do que a dor da separação, do divórcio? Tem maior perca? Um princípio tão básico, você enxerga isso no dia a dia. Tem uma empresa que está lá, cheia de funcionários. Imagine se cada funcionário resolver fazer uma coisa. Se não houver uma unidade. Vocês sabem o que é câncer, não sabem? Você sabe por que é que o câncer mata? Porque perde o princípio da união. O nosso corpo é feito de células que trabalham juntas para que o corpo funcione bem. Quando o câncer começa, é uma célula que se achou melhor do que as outras e disse assim: a partir de hoje eu não preciso mais da minha vizinha. E aí ela começa a viver sozinha e começa a crescer e a se multiplicar. Só que a célula cancerosa, ela não para pensar que ela vai cometer suicídio. Porque ou ela vai para a quimioterapia, ou ela vai para a radioterapia, ou ela vai ser extraída por cirurgia. E se nada disso funcionar, ela vai matar o corpo que alimenta ela mesma. E ela vai, no final, morrer. É como você está falando mal do piloto do avião que você está andando com ele. Se você não torcer para o piloto pousar certo, você desce junto com ele. Você já imaginou? Tá todo mundo no avião orando para que o piloto se dê mal? Você tem que estar intercedendo. Deus, abençoa a mão do piloto, faz com que ele faça tudo que ele aprendeu. Tomara que ele não tenha filado a aula, né? Que ele aprenda tudo. Princípio de união, meu irmão. Essa estratégia, né, de Satanás, com certeza não será encontrada no reino do inimigo. Porque o inimigo funciona em hierarquias. Demônios que submetem a demônios e tem demônios que atuam somente em cidades, em regiões, né? A Bíblia chama de principados. Se você já foi em Mônaco, você já deve ter visto uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Ali é o principado de Mônaco. Quem manda ali é um príncipe. É territorial, é o segundo país menor do mundo. Mas é um território que tem influência de um príncipe. No mundo espiritual, reflete muito esse mundo. O nosso mundo natural reflete o mundo espiritual. E existe uma completa intimidade entre eles. Deus fez esse homem perfeito. Nós somos feitos perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos fez, imagine Adão e Eva. Perfeito. Corpo, alma e espírito. Todos três funcionando em intimidade um com o outro. Você se enxerga um espírito que tem um corpo e possui uma alma. E esses três, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deveriam viver como harmonia. Se Deus é trino, você está me entendendo? Deus é trino. Nós somos trinos, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Deus não tem corpo, mas nós temos. Deus é espírito. Mas Deus, quando nos fez para que tivéssemos harmonia dentro de nós mesmos. Deus é espírito. João 4:24 diz aqui: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando o diabo viu que não tinha como destruir o homem, enquanto ele tivesse o princípio da unidade entre corpo, alma e espírito, o diabo pensou assim: como eu posso conseguir fragmentar o homem, quebrar o homem, dividir o homem, separar o homem, porque eu só consigo destruir se eu dividir. O diabo então imaginou e bolou um plano. O que diz em Hebreus 4:12?
Esse livro de Hebreus não tinha sido escrito ainda. NVI. Esse livro de Hebreus não tinha sido escrito ainda quando Adão e Eva estavam lá no Éden. Mas como a mente de Deus, o Espírito de Deus é eterno, esse princípio já estava valendo. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, preste atenção nesse termo, alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. O diabo, então, pensou, se é o espírito quem adora a Deus, Deus só é adorado em espírito, o que eu preciso separar o homem é o espírito da alma. Eu preciso fender o ser humano para que eu consiga dominá-lo. E como é que eu posso, então, fender, matar o espírito com a palavra de Deus? Aí o diabo pegou o princípio que a palavra de Deus é aquela que cumpre o que ela promete, e a palavra Deus já tinha dito, e o diabo escutou, de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, exceto da árvore que está no centro do jardim. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí Satanás falou, achei. Existe uma palavra, um decreto de Deus, que mata, separa o espírito do homem da sua alma. Vamos fazer com que ele quebre a palavra de Deus, porque o restante o próprio Deus faz. Deus cumpre a sua palavra. O diabo crê nisso. Quando o diabo quer destruir um país, como destruiu vários no Novo e Antigo Testamento, ele induziu o povo a pecar e Deus julgava o povo. Que o diabo usa a palavra contra nós mesmos. É por isso que a gente tem que guardar a nossa palavra no coração, para não pecar contra ele. Então Satanás conhece esse princípio. E aí agora, o homem quebrado, ele é um ser que pode ser facilmente vencido. E aí a gente vê isso na vida de Caim, que vai herdar o pecado do pai. É um ser fracionado, é um ser que está dividido em si mesmo. E é um ser que vai cometer o primeiro crime, o primeiro assassinato. E a partir daí, o homem passou somente a reproduzir este ser imperfeito e quebrado. O homem agora, desejando voltar a ser a unidade que Deus criou, a paz que ele tinha, ele começou a perceber que uma parte dele estava faltando. O espírito morreu. E esse homem começou a perceber, falta algo em mim. Eu preciso, o que é que está faltando? E aí você olha para o lado e veja que as pessoas estão procurando alguma coisa para se agarrar. Ou é, sei lá, no dinheiro, boa parte, né? Ou nos títulos, ou na idolatria de si mesmo, nos prazeres, na droga, no álcool, no sexo. Ele precisa de algo para suprir esta coisa que foi quebrada. Ele só não sabe o que é, porque a venda nos olhos o impede. E muitos aí vão trocar de Deus, vão começar a servir a Mamon, porque não se pode servir a 2 senhores, ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Mas o homem fica nessa busca incessante daquilo que foi perdido no Éden. E a partir daí ele começa a usar o outro, a explorar o outro, a mentir, a roubar, a trapacear, para que algo aconteça que supra esse vazio que ele tem nele. E hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma fragmentação ainda maior, não satisfeito em fragmentar o homem, separar sua alma do seu espírito, deixar um espírito lá abatido. Hoje na sociedade, o espírito dos últimos dias vem fracionando a sociedade em classes.
brancos e pretos, ricos e pobres, homo e hétero. Porque você domina melhor uma sociedade dividida. Quando você separa o ser humano, você consegue dominá-lo. Uma família inteira, ela se defende melhor do que uma família quebrada. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão, né, do arqueiro. Ou seja, uma família que está unida, ela cresce, multiplica. A sua empresa multiplicará quando todo mundo tiver o mesmo objetivo. A sua família multiplicará quando todo mundo tiver seu objetivo. A igreja multiplica quando todo mundo tem o mesmo objetivo. Quando a gente vê a igreja se dividindo, é porque um quer uma coisa, outro quer outra. Isso é princípio de divisão, não é princípio de Deus, isso é princípio de Belzebu. O princípio de Deus é princípio de multiplicação, de unidade. E aí você precisa ter um radar espiritual. Tem alguém tentando me afastar de alguém? Quer quebrar meu relacionamento com alguém? As pessoas devem se esforçar para viver em unidade. E a Bíblia diz que esforçai-vos. Né? A Bíblia diz, suportando-vos em amor. O amor é a unidade, é o que nos mantém unidos. Podemos ser diferentes. Isso é verdade. Aliás, todos nós somos. Mas nem por isso podemos ter objetivos diferentes. Nosso objetivo é sempre um só. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas aí, quando esse homem quebrado, sentindo que está faltando algo, ele agora tem a solução. Quando ele encontra Jesus. Em Jesus tem solução para tudo. O que estava faltando, o Espírito, Jesus agora dá vida ao Espírito. Jesus é Espírito vivificante. Um Espírito que foi morto pelo pecado, agora ressurge, e o homem agora pode voltar a ser completo diante de Deus. Jesus nos reinterpreta diante de Deus. Digo, Senhor, agora que está aqui teu filho novo, nascido de novo, da água e do Espírito, não mais da carne, imperfeito, mas agora perfeito para te servir. Isso não significa que você nunca vai pecar. Eu falei na escola bíblica, não diga que você é um pecador. Pecador é um título de continuidade. Diga que você é santo. Você é santo, meu irmão? Amém. Não duvide disso, não. Você é santo, a Bíblia lhe chama de santo, você foi justificado por Deus. Jesus vai morrer, derramar o sangue, sofrer escárnio, rejeição, passou por tudo, não precisava passar pelo que ele passou, para lhe deixar pecador, misericórdia. Você é um santo que eventualmente peca. Por exemplo, eu não sou pescador, mas eu eventualmente pesco. Entendeu qual é a diferença? Eventualmente, a gente entra na carne, né? Fora do churrasco. Peca. E quando o crente peca, o que é que ele faz? Se arrepende, se angustia, volta atrás, pede perdão, reconhece que errou e continua seguindo a sua vida. Continua caminhando. Mais pecado do que Davi você não tem. Ou tem? Mas se tiver, não tem problema não. Tem perdão. E Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque não é o tamanho do seu pecado que Deus olha. É o tamanho do arrependimento. Um arrependimento verdadeiro e sincero cobre qualquer pecado. Porque traz o sangue de Jesus sobre aquilo. Essa palavra redenção, ela é tão pouco entendida na igreja. Se você for no Rio de Janeiro, não precisa ir olhar pela televisão, existe uma estátua lá chamada de Cristo. Cristo o quê?
que é que significa? Que silêncio sepulcral. Cristo, redentor. Cristo é redentor mesmo, meu irmão. Você sabe o que é a redenção de Jesus? Você era um escravo de Satanás, escravo de pecados. Você não tinha opção, você pecava, ia pecar mais e mais e mais e mais, ia continuar pecando. Você estava caminhando por um calabouço chamado inferno e depois lago de fogo. Não valia 1 réis furado. Nem uma titica de galinha você valia. Nem eu. Jesus olha para esta pilha de escravos, chega lá separa um assim e diz assim: esse daqui é meu, eu compro, pago o que for preciso, agora ele é meu. Agora você está livre, só me siga. Aí o escravo pergunta assim: e o que é que eu vou fazer? Por que é que você me tirou dessa fila? Foi que eu fiz de bom? Eu sou um bom escravo? Foi que você olhou de bom para mim? Ele diz assim: você é bom porque eu lhe fiz. Isso é suficiente para mim. Pelo fato de eu ter colocado você no mundo, já é um motivo para eu lhe amar. E investir a minha morte na sua vida. O seu pecado é meu. Eu me tornei agora maldito. Jesus se tornou maldição no lugar da criatura. Para que o sangue dele agora me desse redenção. É tirar dessa fila maligna e transportar agora para o reino dele. Amém? Que você seja alguém perfeito e completo. Essa palavra shalom, muita gente usa, tem uma origem hebraica. Shabbat shalom, que significa sábado de paz. Mas ela é além de paz. Essa palavra pode significar, tem vários significados. Pode falar olá. Mas o significado mais profundo é perfeito, completo. Que você tenha uma vida completa. E essa completude só vem por causa de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.